Olá pessoal, hoje abordaremos o tema genética quantitativa, que nada mais é do que uma ferramenta que estuda os caracteres quantitativos. E essa ferramenta, estudando esses caracteres dentro de uma herança, de um cruzamento, e ela determina para a gente os componentes de variância ou os componentes determinantes de sua variação. Eu vou poder estimar a variância genotípica, variância fenotípica, variância ambiental e com essas variâncias trabalhar com alguns estimadores importantes para o melhoramento de plantas. A genética quantitativa, ela trabalha com a população e essa população, ela permite com que reduza o efeito ambiental. Quanto maior a amostragem, maior quantidade de organismos ou de plantas, maior acurácia vai ter o meu experimento, consequentemente, as estimativas da fração da média e das variâncias herdáveis. Como toda aula, deixo para vocês aí alguns vídeos para complementação. Bem, essa população, para trabalhar com melhoramento, ela vai depender do tipo de cruzamentos que estão acontecendo naquela população. Por exemplo, para mim estimar na genética quantitativa a média, a variância e a covariância, depende dessas populações, que podem ser de acasalamento ao acaso, ou uma população pamítica, que nós denominamos, pode ser uma hibridação, uma autofecundação, ou famílias derivadas de meio-irmãos, irmãos completos, ou famílias endogâmicas. Além da genética quantitativa, eu utilizo a biometria, que nada mais é do que a estatística associada aos dados biológicos. Então, em posse dessa variância genética, variância fenotípica e variância ambiental, através da biometria eu posso calcular também o ganho de seleção ao longo das gerações, a interação genótipo-ambiente, que vai me dizer se essa interação está influenciando aquele genótipo naquele local específico, ou ele tem plasticidade de ser indicado para vários locais. E a herdabilidade, que é a porcentagem repassada a cada geração herdável dos parentais. Mas eu tenho também interações alélicas que estão afetando na hora de fazer a mensuração via genética quantitativa. Tenho interações aditivas, dominantes e sobredominantes, que ora vem para ajudar, ora atrapalha. Então vamos primeiro ver a questão da interação alélica aditiva. Na interação alélica aditiva, a F1 é a média dos pais. Então ali eu tenho um genótipo A1A1, B1B1, pai 1, com 120 unidades. O A2A2, B2B2, que é o pai 2, com 20 unidades. Acho uma F1, A1A2, B1B2, com 70. É justamente a média dos pais. 120 mais 20, 140, dividido por 2, 70. Quando eu coloco ele distribuído, veja que em uma escala, veja que o B2 vale 10. Porque
A2, A2 também 10, por isso que o pai 2 vale 20. Então, B2, B2 vale 10, o B1, B2, 35 e o B1, B1, 60. Por que o B1, B2, 35? Porque ele é a média dos pais. 60 mais 10, 70 dividido por 2, 35. Então, como que eu sei que é interação alélica aditiva, dominante ou subdominante? Eu tenho que determinar o grau de dominância, que nada mais é do que dividir D por A, sendo D o afastamento do heterozigoto em relação à média e o A, afastamento de cada genótipo em relação à média. Então, se o D é o afastamento do heterozigoto em relação à média, o heterozigoto é o B1, B2. Ele vale 35. Só que a média também vale 35. Então, como é o afastamento e o heterozigoto e a média são iguais, então não existe afastamento, é zero. Já o A é o afastamento de cada genótipo em relação à média, é B1, B1 e B2, B2. Então, 60 menos 35 é o A para B1, B1. E o menos A é 10 para 35. Então, 10 menos 35 menos 25, que é o menos A, e 60 menos 35 é 25 mais A. Então, D é o que? Seria D0 e A 25. Então, quando eu faço o grau de dominância, D dividido por A, vai dar o quê? 0 dividido por 25, que é 0. Então, toda vez que eu encontrar um valor de grau de dominância igual a 0, é interação alélica aditiva. Se eu encontrar o grau de dominância igual a 1, seria dominância completa, a interação. E se eu encontrar grau de dominância maior do que 1, é interação alélica sobredominante. Vamos para o segundo exemplo, a interação dominante. Então, eu avalio nela o desempenho de cada loco e não do alelo. Então, o azão é igual ao azinho, que é igual ao bezão, que é igual ao bezinho, 60 unidades, todos valem 60. O azinho é igual ao bezinho, que é igual a 10. Então, eu tenho um genótipo pai 1, azão, bezão. O azão vale 60, o bezão também 60, então dá 120 unidades. E o azinho, bezinho no pai 2, o azinho vale 10, bezinho também 10, então 20 unidades. Faço o cruzamento, na F1 eu obtive 120 unidades, que seria o azinho, bezinho, todos os dois valendo 60, então dá 120. Quando eu coloco esses genótipos no plano, eu tenho que o bezinho vale 10, o bezão vale 60, só que o bezinho também 60. Então, a média é 35, 60 mais 10, 70, dividido por 2, 35. O D, que seria o afastamento do heterozigoto em relação à média. O heterozigoto é 60 e a média é 35, então daria 25. O afastamento de cada genótipo em relação à média, que é o A, percebam aqui que o bezão está com valor de 60 igual ao bezinho. Então, o afastamento dele em relação à média é o mesmo afastamento do heterozigoto em relação à média. Então, A aqui é igual a D. E o menos A é o outro genótipo, 10 menos 35, daria 25. Então, A aqui é igual a D. Como A é igual a D, D sobre A é 1. Achando 1, dominância completa. Já na sobredominância, o heterozigoto é superior aos homozigotos. Então, o homozigoto dominante, azão, é igual a bezão, que é igual a 60. O homozigoto recessivo, azinho, é igual a bezinho, que é igual a 10. E o heterozigoto é superior. O azinho é igual a bezinho, que é igual a 80 unidades cada um. Então, pai 1, azão, bezão, cada um vale 60, então é 120 unidades. O azinho, bezinho, cada um vale 10, então é 20 unidades.
Já o Azão, Azim, Bzão, Bzim na F1, cada um vai valer 80. Então, 80 mais 80, 160. Então, perceba aqui que a F1 obteve um valor maior do que o melhor pai, que seria o pai 1. A F1 é 160, o pai 1, 120. Então, aqui eu tenho um conceito de heterose, que seria a heterobeutiose, quando a F1 é melhor do que o melhor pai. Isso é um conceito muito importante, pois o que se espera do melhoramento de plantas? Um híbrido melhor do que os parentais. Com isso, eu consegui inserir características, o que se espera em um programa de melhoramento. Então, quando eu fixo aqui os valores, eu tenho Bzim, Bzim valendo 10, o Bzão, Bzão vale 60 e o Bzão, Bzim 80. Com isso, o afastamento do heterozigoto em relação à média, a média 60 mais 10 dividido por 2, 35, só que o heterozigoto é 80. 80 menos 35 vai dar 45. E os outros, e cada genótipo em relação à média, Bzão, Bzão, 60 menos 35, 25, e o Bzim, Bzim, 10 menos 35, menos 25, seria o menos A e o mais A do Bzão, Bzão. Então, eu tenho que o D vale 45 e o A 25. D dividido por A, 1,8. 1,8 é indicativo de sobredominância. Então, eu tenho que estar com esses valores em mente, que D sobre A, que é o grau de dominância, quando ele for 0, é aditivo, quando ele for 1, é dominância completa, quando ele for maior que 1, é sobredominância. Com isso, em posse dos meus resultados, eu faço o grau de dominância e percebo a interação que está ocorrendo nesse meu cruzamento. E a variância fenotípica nada mais é do que a variância genética mais a variância ambiental. Então, o fenótipo, ele tem dois fatores aí importantes. A carga genética que o indivíduo está trazendo e a interação dessa genética com o ambiente. Então, eu tenho, ora, esse ambiente pode estar favorecendo ou ora, esse ambiente pode estar prejudicando o desempenho fenotípico de um organismo. Ora, esse fenótipo pode estar num valor superior, ora, esse fenótipo pode estar num valor inferior. Depende dessa influência ambiental. Então, eu posso ter uma planta com uma genética excelente, só que ela sofreu algum estresse, e esse estresse, que seria a variância ambiental, se sobrepõe ao genótipo e daria um fenótipo inferior. Ou eu posso ter uma carga genética não tão boa, mas um ambiente muito favorável que faz com que essa planta seja superior, mas não pela sua genética, e sim por esse ambiente favorável. Então, a variância fenotípica é a variância genética mais a variância ambiental. Só que eu posso ainda desdobrar essa variância genotípica, sendo que a variância genotípica é o somatório da variância aditiva mais a variância de dominância mais a variância de epistasia ou epistática. Vocês podem ver em algum livro. Então, a variância fenotípica, que era a variância genotípica mais a variância ambiental, colocando ao desdobramento da variância genotípica, fica o quê? Variância fenotípica seria variância aditiva, mais variância de dominância, mais variância epistática, mais a variância ambiental. Mas o que significa essa variância aditiva e variância de dominância? A aditiva seria a fração herdável por processos sexuais e a de dominância a fração não herdável por processos sexuais. Então perceba que a melhor para mim é a aditiva, porque é uma fração herdável dos processos sexuais, ou seja, que ele está trazendo
da genética dos parentais. Então, para mim, quanto maior a variância aditiva, melhor, porque as variâncias de dominância são as interações, que acaba complicando o meu processo de melhoramento de plantas. Então, pessoal, o que eu tinha para falar para genética quantitativa era isso. Eu agradeço e até a próxima.